Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, meus irmãozinhos do coração. Quem vos fala é a missionária católica Alessiane. Que a paz de Jesus esteja com cada um de vocês. Quero partilhar com vocês hoje, com muita alegria, o Evangelho do dia que se encontra em São Marcos, capítulo 5, versículos de 1 a 20. Proclamação do Evangelho de Jesus segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e os discípulos chegaram à região de Gerasa, no lado leste, do lago da Galileia. Assim que Jesus saiu do barco, foi encontrar-se com ele um homem que estava dominado por um espírito mau. O homem vinha do cemitério, onde estava morando. Ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo usando correntes. Muitas vezes já tinham amarrado as suas mãos e os seus pés com correntes de ferro, mas ele quebrava tudo e ninguém conseguia dominá-lo. Passava os dias e as noites nos montes e entre os túmulos, gritando e se ferindo de propósito com pedras. Ele viu Jesus de longe, correu, caiu de joelhos diante dele e gritou: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, o que o Senhor quer de mim? Em nome de Deus, eu peço, não me castigue. Ele disse isso porque Jesus havia mandado: Espírito mau, saia desse homem. Jesus perguntou: Como é que você se chama? Ele respondeu: O meu nome é Multidão, porque somos muitos. E pedia com muita insistência a Jesus que não expulsasse os espíritos maus para fora daquela região. Acontece que num morro perto dali havia muitos porcos comendo. Os espíritos pediram a Jesus com insistência: Nos mande ficar naqueles porcos, nos deixe entrar neles. Ele deixou, e os espíritos saíram do homem e entraram nos porcos. E estes, que eram quase 2000, se atiraram morro abaixo, para dentro do lago, e se afogaram. Os homens que estavam tomando conta dos porcos fugiram e espalharam a notícia à cidade e nos campos. Muita gente foi ver o que havia acontecido. Quando chegaram perto de Jesus, viram o homem que antes estava dominado por demônios e ficaram espantados, porque ele estava sentado, vestido no seu perfeito juízo. Os que tinham visto tudo aquilo lhes contaram o que havia acontecido com o homem e com os porcos. Então começaram a pedir com insistência a Jesus que saísse da terra deles. Quando ele estava entrando no barco, o homem curado pediu com insistência: Me deixe ir com o Senhor. Mas Jesus não deixou e disse: Volte para casa e conte aos seus parentes o que o Senhor lhe fez e como ele foi bom para você. Então ele foi embora e contava à região das 10 cidades o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nessa passagem do Evangelho de hoje, Jesus liberta o homem de Gerasa de muitos espíritos do mal. E o homem estava tão dominado pelo demônio que nenhuma outra pessoa podia controlá-lo. E para piorar, vivia no cemitério e se feria com pedras. Então Jesus
foi até esta região. E quando o homem dominado viu Jesus, correu e caiu aos seus pés, implorando para que não os castigasse, depois que Jesus tinha ordenado que os espíritos imundos saíssem daquele homem. E era tantos espíritos malignos que estavam dominando aquele homem, que os espíritos do mal pediram a Jesus que saísse do homem e entrasse nos porcos, que eram quase 2.000 porcos. E assim Jesus libertou o homem de Gerasa, mandando os espíritos malignos para os porcos, porque na tradição e religião judaica, os judeus não podiam comer carne de porco. Segundo a lei de Moisés, os judeus eram proibidos de comer carne de animais impuros, e o porco estava na lista dos animais impuros. Mas para nós cristãos católicos e até evangélicos também, nós podemos comer carne de porco. Isso pelo fato de que depois da ressurreição de Jesus, o apóstolo Pedro, o primeiro Papa, teve uma visão em que Jesus mostrou a ele que todos os animais se tornaram puros para a alimentação, porque depois da morte e da ressurreição de Jesus, principalmente na morte, na crucifixão e morte, pelo seu sangue precioso e sagrado, Jesus purificou todos os animais. Aqueles que eram tidos impuros se tornaram puros depois da morte e ressurreição de Jesus. Porque Jesus purificou os animais impuros com o seu sangue precioso. E assim, todos os animais se tornaram puros para a alimentação. E até um dos evangelhos de Jesus, meus irmãos, Jesus explica que tudo o que entra pela nossa boca e vai ao estômago não é impuro, mas impuro é aquilo que sai do nosso coração. Porque o que está no coração são os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas intenções. Então, se temos um pensamento impuro, os sentimentos impuros, o nosso coração se torna impuro. Tudo que sai da nossa boca também são palavras impuras. Então, e depois que o homem foi liberto da multidão de demônios, o povo daquela região ficou muito admirado do que aconteceu com os porcos, com o homem. E quando eles encontraram o homem em perfeito juízo, vestido, que Jesus tem autoridade sobre os espíritos malignos. E somente Jesus pode nos curar, pode nos libertar de todo o mal. E as notícias a respeito disso se espalharam. E o homem a quem Jesus libertou perguntou para Jesus se podia segui-lo. Mas Jesus disse
que era melhor para ele ficar na cidade, para que assim pregasse, contasse o testemunho para os seus, para o povo daquela cidade, do que Jesus fez com ele, pelo bem, da libertação que Jesus fez na vida dele. E que Jesus, na verdade, o homem liberto pregou nas 10 cidades, na Decápole, tudo que Jesus fez por ele, tudo o bem que Jesus fez por ele. Ele testemunhou nas sinagogas a libertação de Jesus, a libertação que Jesus fez na vida dele. E através dessa passagem do Evangelho de hoje, Jesus, como eu disse antes, Jesus nos ensina que todos os animais são puros. Todo animal nós podemos comer, toda carne de animais nós podemos comer, inclusive carne de porco, porque Jesus purificou todos os animais depois da ressurreição. E que Jesus, pelo seu poder, por seu sangue preciosíssimo, nos cure, nos liberte, nos purifique de todo mal, de toda impureza, de todo pecado. E que vocês fiquem hoje e sempre com as bênçãos de Deus, por intercessão de Nossa Senhora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um beijo no coração de vocês. Tchauzinho!